Reino de Deus ou reino de Adão? De qual reino você faz parte? Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 3 e o versículo 17. E Deus disse ao homem: portanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comestes a árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Agora, maldita é a terra por tua causa, e em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Essa é uma tremenda revelação da parte de Deus. Os dois reinos, mas dois reinos muito interessantes, com nomes bem distintos: reino de Deus e reino de Adão. E eu pergunto para vocês, qual reino você quer fazer parte? Ah, pastor, todos me diriam, eu tenho certeza disso, do reino de Deus, pastor. Por isso estamos aqui na igreja. Você até poderia me dizer, porque fazemos parte do reino de Deus. E hoje eu vou confrontar vocês, amém? Porque são minhas ovelhas, espiritualmente falando, são meus irmãos em Cristo, pessoas que Jesus confiou a mim a cuidar de vocês, amém? Então eu vou confrontá-los. Vocês me permitem? Nós vemos aqui Deus então falando para Adão e dizendo: Adão, eu era antes contigo, Adão, para te ajudar, para te abençoar. Eu provia tudo que era necessário, agora nem no paraíso tu não pode ficar mais. Sai do paraíso. Olha que interessante isso. A humanidade, que era composta de duas pessoas, caiu. A humanidade caiu. Caiu da graça. Por causa de uma desobediência. Deus podia ter dito qualquer coisa. Adão, não vá naquele lugar lá. Adão, não beba da água daquele rio. Adão não... Era apenas uma orientação. E Deus disse: não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão desobedeceu. Tudo bem que ele foi influenciado por sua esposa, por sua companheira. Mas, homens, isto não é um argumento para nós usarmos. Você é o cabeça da casa. Amém? Não só o seu próprio cabeça, né, para tomar decisões para você, mas para toda a sua família. E a sua glória é a sua esposa. Amém? A sua glória é a sua esposa. Nós não tocamos a glória de Deus, mas a Bíblia diz que a glória do homem é a esposa. Amém? Se a humanidade decaiu, e Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, Ele não queria que o homem ficasse decaído. Você concorda comigo? Você que tem filhos, quer que seu filho tropece e fique caído? Ou você corre e levanta ele? Nós levantamos ele. E nós, filho, e ensinamos. Filho, vai por aqui, ó. Aí você não vai cair mais. Assim Deus deixou toda a sua palavra para nos orientar. De Gênesis a Apocalipse. Deus fala conosco. Amém? Aí você pode me dizer: pastor, essa Bíblia, alguns livros têm 4.000 anos. Você tem noção de que é 4.000 anos? A nossa mente não consegue conceber 4.000 anos. Não consegue conceber 1.000 anos. Conceber 100 anos é difícil para nós. Porque custa passar para nós. Mas para Deus é assim. A palavra dele é eterna. Amém? A humanidade caída, em Gênesis 3:17, o versículo que eu li para você, ela já recebe uma promessa. E eu quero ler para você. 1 Coríntios 15:45. Bota no telão, filho, rapidamente, para a gente não tomar tempo dos irmãos ali e a gente ganhar tempo na pregação. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição. Quer saber como vai ser a ressurreição? Capítulo 15 de 1 Coríntios. E o versículo 45, filho. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O que se tornou o primeiro homem? Alma vivente, ok? Uma alma que tinha vida. Entenda o que quer dizer isto. Deus formou toda a terra com a sua voz. Mas para fazer o homem, ele desce a terra e começa a moldar com as suas mãos o homem do barro. Estava ali aquele boneco de homem sem vida. E ele sopra nas narinas o fôlego de vida. O espírito do homem entra nele. E ele começa a viver. Amém? Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Biblicamente, pela palavra de Deus, existem só dois Adão. O primeiro Adão e o último Adão. Quem é o último Adão? Quem é o último Adão? Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para fazer
O que Adão deveria ter feito? O que, pastor? Obedecer ao Pai. Jesus veio para obedecer ao Pai. Veio para cumprir toda a lei. Nenhum homem conseguia ser perfeito perante a lei. Não conseguia. Tentavam, iam, chegavam perto, mas em alguma coisa tropeçavam. E aí Jesus Cristo vem em forma de homem, como você, e consegue cumprir toda a lei. Por quê? Porque ele tinha na sua mente, no seu coração, um único interesse: obedecer ao Pai. Você pode ter esse único interesse no seu coração: obedecer a Deus. Se você colocar como um único interesse no seu coração obedecer a Deus, existem muitos sonhos no teu coração que vão se realizar. Muitos, muitos e muitos. Só que nós vivemos dentro de uma humanidade decaída. Dentro de projetos, de planos, de comportamentos, de reações para uma humanidade decaída. Homens estudiosos que nunca quiseram saber de Deus ou que abandonaram a Deus na sua caminhada, hoje descobrem coisas e criam outras e inventam isso, inventam aquilo, e se fala muito e se contraria muito a vontade de Deus. Uma humanidade decaída. Aparece uma dor na pessoa, a pessoa não vem na igreja. Ah, pastor, não fui no culto porque eu estava com dor muito forte. Pensamento de uma humanidade decaída. Há um outro pensamento que eu quero compartilhar com você agora. O pensamento dos filhos de Deus. Uma humanidade restituída. Diga, humanidade restituída. O Espírito Santo quer conduzir a cada um de vocês ao reino de Deus, a crer no que é impossível no reino de Adão. É possível alguém ressuscitar no reino de Adão, no reino terreno? Até o terceiro dia é possível, acontecia isso. Quarto dia não, porque o corpo já está se deteriorando. Para a medicina, 5 minutos depois que o cérebro parou de receber a movimentação do sangue, a oxigenação, 5 minutos, o cérebro já está se deteriorando. Jesus diz para Lázaro, Lázaro sai para fora. O cérebro de Lázaro é restituído, seus órgãos externos são restituídos. A doença que levou à morte, ela cessa de operar na vida dele. E ele volta a viver. Isto é reino de Deus. De qual reino você quer pertencer? Pessoas chegam a mim, pastor Alexandre, ore por tal coisa. E muitas vezes eu oro naquele momento, eu nem vou para o meu lugar secreto. Eu ligo com aquela pessoa ali, apresento para o Pai. Porque eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza. Eu preciso que você entre também no reino de Deus. Eu tenho a certeza que eu estou dentro do reino de Deus. Que eu estou vivendo o reino de Deus. Ainda não sou perfeito. Não sou. Tenho as minhas falhas, tenho os meus pontos fracos. Que eu estou procurando me corrigir, me ajustar. Mas eu tenho uma convicção comigo. É isto que você tem que entender esta noite. A convicção que você tomou uma decisão. Eu entrei no reino de Deus. E no reino de Deus eu quero permanecer. Ainda que eu erre em alguma coisa, eu quero permanecer nessa caminhada. Ainda que eu tropece por causa das dificuldades da vida, eu quero permanecer nessa caminhada. Porque meu alvo é Cristo. E eu olho lá para frente. Eu olho para a vida eterna. Amém? Você precisa pensar assim. Você precisa pensar desta forma. Abandonando todo engano, todo erro, toda falsa doutrina. E tem muita doutrina. Tem muita doutrina falando de Cristo. Tem muita igreja falando de Jesus. Mas muitas concepções, muitas coisas fora da palavra. E o povo está perecendo por não conhecer o Senhor. No reino de Deus, valem as leis de Deus e não as leis dos homens. No reino de Deus, vale o que Deus determina, o que Ele promete na sua palavra, e não o que o reino de Adão nos deixa claro. Quando o médico diz, escute isso, olha esse testemunho, reino de Adão. O médico diz para um filho, seu pai tem 1 mês de vida. Olha o que o filho diz no reino de Deus. Meu pai celestial, não deixe o meu pai terreno morrer sem salvação. Quantos meses a medicina deu de vida para o homem? Um câncer dentro dele, não sei onde é que era, não sei. Um câncer que ia matá-lo, por causa da oração do filho. Deus começou a preservar ele 1 mês, 2 meses, conta comigo. 10, 12, 15 meses, 18 meses. 3 anos. 36 meses. E o homem não morria.
porque alguém fez uma oração. A oração mais importante para que ele não perdesse a salvação. E o Espírito Santo me disse, preste atenção. Ele contando para mim isso. Meu pai já está há 3 anos já com câncer. A medicina tinha dado 1 mês de vida e ele não morre. E se ele já é cristão? Não, irmão, ele não quer aceitar Jesus. Ele não... não quer aceitar. Não quer aceitar. O Espírito Santo tinha me dito, presta atenção no que ele está falando. Eu tive uma palavra rema do Senhor. Eu sabia que o Senhor queria salvar a vida dele. E nós fomos lá e visitamos ele, e orientei, falei da palavra. O Senhor quer aceitar Jesus? Ainda estava falando. Não! Na cama, leito de morte, sofrendo dores. Nem a morfina não diminuía as suas dores. E o Senhor me mostrou, é um demônio que está agindo na vida dele. É um demônio que age na vida dele, por isso que ele não consegue aceitar. Levanta um exército de oração. E eu fui num outro dia sozinho, daí, sem o filho dele. E pedi para as irmãs, 3 irmãs, fiquem orando enquanto eu vou lá. E elas ficaram orando, para que ele aceitasse a salvação. Ele não falava mais. Ele não falava. O reino de Adão disse que ele não falava mais. Ele não conseguia mais falar. Ele não tinha mais força, não tinha mais habilidade. Ele não conseguia falar. O reino de Adão dizia isso. Mas o reino do nosso Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E eu comecei a conversar com ele e depois eu perguntei para ele, o senhor quer aceitar Jesus? O reino de Adão não fala mais. O reino de Deus vai confessar. Sim! Sexta-feira, 7h30 da noite. Na madrugada de sábado, o Senhor o recolheu. Está dormindo. Em qual reino você vive? Em qual reino você quer viver? Um reino onde tudo é possível àquele que crê? Ou você quer viver no reino de Adão, usando suas próprias forças, seu próprio intelecto? Em qual reino você quer viver? Você acha que eu sou habilidoso na palavra? Você acha que é eu aqui? É Deus falando com você aqui. Amém? Eu tenho que dar essa glória para Ele. Eu não tenho essa habilidade. Eu não ensaio pregações. Eu ensaiei umas 2, 3, muitos anos atrás. Deu tudo errado. Eu parei de sair. Senhor, comigo vai ter que ser assim. O Senhor vai ter que se apossar de mim e falar com o povo. Diga glória a Deus. E o meu desejo, como seu pastor, é que Deus se aposse de cada um de vocês e fale quantas pessoas estão precisando ouvir a voz dele. Esse é o meu desejo. Isso é reino de Deus. Jesus foi chamado de Emanuel. O que quer dizer Emanuel? En-man-el. 3 palavras. En-men-el. El é Deus. Tudo que tem El no nome é porque é alguma coisa em relação a Deus. Eliel é o nome de uma pessoa. Nome de pessoa, você pode botar Eliel. El e El. Deus é Deus. Ok? Tudo que você vê El no final está se referindo a Deus. Emanuel. En-man-el. En é dentro. Men é homem. El é Deus. Emanuel quer dizer Deus dentro do homem. Jesus era um homem que tinha Deus dentro de si. Ele veio nos mostrar como nós podemos ser. Você pode ter Deus dentro de você. Pelo Espírito Santo. Você pode ser revestido de poder por fora. Uma armadura. Para que você possa pregar às outras pessoas. Você pode ser revestido para que possa tocar em pessoas doentes. Pessoas leprosas. E aquela lepra, em vez de pegar você, flui unção de você para curar aquela pessoa doente. No poder de Jesus. Amém? É este o reino que eu vivo. Há quase 9 anos. É esse o reino que eu desejava viver antes de me converter. Quando a Dani ou o Gabriel, que era bem pequenininho, quase 4 anos, ele dizia, pai, vamos na igreja? E eu dizia, um dia o pai vai. E quando eu fui, já aceitei o senhor em casa, não foi dentro de uma denominação, ele começou a operar. E o pastor, o primeiro aconselhamento, ele disse algo muito importante, eu já disse para vocês, mas eu quero lembrá-los. Você precisa entender este conceito hoje.
Não deixa a tua mente natural, a tua sabedoria natural atrapalhar, confundir, distorcer o que Deus quer ensinar para você, através da palavra. Você tem sempre que se questionar, onde está isso na palavra que estão pregando? Isto é válido ainda? Outra pergunta é, isto é válido ainda? Jesus disse, está dito, odiarás o teu inimigo, mas amarás ao teu amigo. Mateus capítulo 5. Mas Jesus modifica isso e diz, não, amarás ao teu inimigo, não mais odiarás, amarás ao teu inimigo. Amém? Então temos que ter o entendimento do Novo Testamento. Temos que entender o que Jesus aperfeiçoou na lei. Porque antes, no Antigo Testamento, não havia o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos conduzir uma vida de retidão, uma vida de amor. Hoje nós temos Deus dentro de nós. Amém? Para nos conduzir nesta vida de santidade. Nesta vida de vencer todo o mal, toda a opressão. Aleluia. Eu quero dar o exemplo para vocês dos dois reinos. Você fica tranquilo aí, tá? Eu vou dizer que situações aqui que você faz, mas que é reino de Adão, amém? Espero que ninguém esteja fazendo isso, mas... Posso? Vamos lá. Eu vou dizer um e vou dizer o oposto dele, que deveria ser feito. Reino de Adão. Acusação. Acusar as pessoas. Viu fulano? Viu fulano lá? Olha lá, ó. Reino de Deus. Oração. Estou orando pelo fulano. Amém? Mas não fale para ninguém, ore. Viu alguma coisa errada? Ore. Mentir. Reino de Adão. As pessoas mentem para conseguir as suas necessidades. Reino de Deus, fala a verdade. Porque quem consegue as necessidades para você é o próprio Deus. Ficar devendo. Comprei demais, não tem como pagar. Reino de Adão. Reino de Deus. Crente verdadeiro cristão paga todas as contas. E só compra aquilo onde a perna dele alcança. Amém? Crente tem que saber dizer não. Cristão genuíno tem que saber dizer não. Não vou comprar, não posso comprar. A Bíblia diz que nós não podemos nem servir de fiador. Não esteja no meio daqueles que servem de fiador. Amém? Porque se você servir de fiador, você está dizendo, se ele não pagar a conta, eu pago. E às vezes você não tem sobrando para pagar. É ou não é? Reino de Adão. Amar as coisas. Amar o carro, amar a casa, amar o cachorro. Reino de Deus. Primeiro amor, amar a Deus. Segundo amor, amar as pessoas. E desse amor, nós podemos ter 3 tipos de amor. Só existem 2 tipos de amor. Amar a Deus em primeiro lugar e amar as pessoas. E as pessoas, eu tenho um amor por cada um de vocês, inclusive as que eu estou conhecendo hoje. Amém? Mas eu tenho um amor diferente pelo meu filho. Porque é meu filho. A Bíblia diz disso. Que é um amor diferente por ele. E eu tenho um amor diferente pela minha esposa. E cada dia eu estou mais apaixonado por ela. Amém? Nossa, sábado ela estava mais linda, mais exuberante. Eu me sinto o homem mais feliz do mundo. Sabe por que isso? Porque eu decidi amá-la. Eu decidi amá-la. Ontem eu estava num casamento de nossos filhos na fé, Patrick e Maiara. Na verdade, o Espírito Santo já me disse algo mais também, eles nem sabem ainda. Eles serão pastores. Nós conseguimos, de certa forma, semear na vida daquele casal o pastoreio, né? A vontade por pastorear. E Deus vai prepará-los. E claro que eles vão estudar também. E vendo o pastor, então, trazendo um sermão para casamento, comecei a repensar algumas coisas e pensar, puxa vida, realmente eu decidi amar a pastora Dani e eu preciso contar isso para a minha congregação. Homens, vocês precisam decidir amar suas esposas. Amém? Da mesma forma que Jesus Cristo amou a igreja. Porque a igreja é chamada de noiva. E Jesus deu a sua vida para que a noiva pudesse ser santificada. Sabe o sangue de Cristo? Vertendo lá na cruz porque ele não tinha nenhum pecado. Aquele sangue que verteu tem poder. E toda vez que você invoca aquele sangue, ele tem poder para te limpar. Entenda isto. O sangue de Cristo tem poder para limpar a pessoa. Pastor, errei. Você pode ser uma nova pessoa a partir deste culto. Você pode tomar uma decisão. Pastor, eu quero entrar no reino de Deus. Eu quero permanecer no reino de Deus, pastor.
Aleluias. E grandes coisas vão acontecer. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor é pela fé. Estou pregando sobre Deus que eu nunca ouvi. Eu nunca vi Jesus nos filmes. Não, aquele não é Jesus, é um ator. O sofrimento dele foi muito maior do que os filmes demonstram. Isaías conseguiu ver o rosto de Jesus 700 anos antes e estava tão desfigurado que não parecia nem o rosto de um homem, parecia um pedaço de carne, todo ensanguentado, talvez ele nem enxergasse direito. Você está me entendendo? Cristo sofreu por você, para que houvesse poder agora para santificar a sua vida. Ele se entregou por você. Sabe o que você precisa fazer? Se entregar por Ele. Abrir mão do seu reino de Adão, dos seus pensamentos de Adão, pensamentos do mundo, e permitir a palavra de Deus entrar na tua mente e no teu coração, para que ela te transforme num homem que tem o pensamento do alto, numa mulher que pensa as coisas do alto. Amém? Aleluia. Outros pensamentos. Comparando. Enriquecer aqui. Jesus disse, não juntem tesouros nesta terra, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O comer, o beber, o vestir, onde morar. Não se preocupe com isso, porque no reino de Adão se preocupam com isso. Se preocupe em primeiro lugar buscar o reino de Deus e sua justiça. E buscar a justiça de Deus não é que, Deus faz justiça a meu favor. Não. É você fazer o que é certo. É você ser justo nessa terra. Amém? Reino de Adão. Amém? Ver novelas. Reino de Deus. Ler a Bíblia. Ver filmes cristãos. Tem muito assunto bom hoje na internet que você pode baixar a respeito de reino de Deus. Tem muita coisa boa para criança, para adolescente, para jovem, para pessoas de idade. Meu Deus, eu começo a pesquisar e me falta tempo. Se eu tivesse 2 dias, tivesse 48 horas num dia, me faltaria tempo. De tanto assunto bom que tem. Estou falando para você um comparativo entre reino de Adão, uma humanidade decaída, que só pensa nas coisas da terra. Mas fica tranquilo, se você pensava assim, Jesus vai mudar seu pensamento. Quem quiser. Pedro tinha um pensamento decaído. Pedro pensava como o primeiro Adão. E depois de 3 anos, Jesus diz, eu vou me entregar à morte, eles vão me matar. E Pedro diz, não, Senhor, nós não permitiremos, nós vamos te defender. Ele não entendia que Jesus precisava morrer. Ele estava pensando só nas coisas naturais. Ele não queria ficar sem o seu líder, sem o seu mestre, sem aquele que operava os milagres. Ele pensou, eu não vou poder fazer nada sem Jesus. E Jesus diz o quê? Para trás de mim, Satanás, só pensa nas coisas terrenas. Satanás, nesse caso, quer dizer adversário. Pedro estava permitindo com que o inimigo colocasse no pensamento dele só pensamentos terrenos, pensamentos da terra. Sabe a prostituição, a lascívia, pensamentos da terra, coisas da terra. E o inimigo se aposta das pessoas para fazê-las com que elas façam essas coisas erradas, contraria a vontade de Deus. O relacionamento conjugal é um projeto de Deus dentro do casamento. Amém? Fora do casamento, reino de Adão, influenciado, manipulado, conduzido por Satanás, que quer fazer com que os filhos de Deus, ou aqueles que vão se tornar filhos de Deus, desobedeçam ao Pai. Em qual reino você quer viver? Reino de Adão ou reino de Deus? Falando de casamento. Morar amasiado, reino de Adão. Casar, reino de Deus. Teimar, discordar, reino de Adão. A Bíblia diz, sejam de um mesmo parecer. Puxa, você dá um parecer e a pessoa, já contraria. Que reino você está? Amém? Sabe o impossível? Sabe aquele impossível que você gostaria que acontecesse? No reino de Deus acontece. No reino de Deus acontece.
Quem gosta de futebol? Quem está acompanhando as Olimpíadas? Essa eu vi, eu não estou vendo, mas lá em casa a TV está ligada e eu vi, não sei se era em casa ou era em outro lugar, e eu vi um trechinho do jogo de futebol assim, onde... não foi, acho que foi depois, né, pastor Dani? Me lembro do dia que foi. Que eu vi o Neymar. O cara chutou a canela de Neymar, a batata da perna, pelo que eu vi assim. Ele ficou, daqui a pouco ele foi, olha só o que ele fez. Ele deu um, como é que chama aquilo? Carrinho? Não sei. Ele chutou o cara caiu, cara. Reino de Adão. Um dia eu ouvi falar que ele era crente. Envergonhou os crentes agora. Reino de Adão. Se vingar. Reino de Deus. Perdoar. O cara chutou a canela. Tudo bem, deixa. Pai perdoa, ele não sabe o que faz. Fosse lá e jogasse. Podia fazer o gol da Copa. Podia ou não podia? Fez. Mas e aí? Olha que mau exemplo. Você acha que eu sou o único pastor que está pregando? Que em vez de ele perdoar, ele se vingou? Que reino você vive? Um reino de se vingar? Ou um reino de perdoar e abençoar? Nós cantamos. Bendito serei. O que eu falar, o que eu profetizar, profetize coisas boas. Suas palavras têm poder. Sua boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Use para abençoar. Amém? Esse sistema terreno, ele foi planejado para a humanidade decaída. Humanidade decaída, sem Deus. Que só pensa nas coisas da terra. E as pessoas se utilizam disso para resolver seus problemas. Mas Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter seus maus caminhos, então, o que Deus pede? Deus pede algumas coisas e ele diz o então. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter seus maus caminhos. Então, quantos entãos Deus tem para você? Sabe o que diz esse então? Este então, de 2 Crônicas 7,14, diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sarar a terra é sarar as suas enfermidades. Sarar a terra é sarar o seu cônjuge. Sarar a terra é sarar seus filhos. O sarar não quer dizer apenas em questão de doença, mas quer dizer de mudar. Hoje os agrônomos sabem que uma terra, quando ela não está produzindo, se você botar o adubo, o ureia, né? esses elementos químicos de forma adequada, aquela terra vai ser sarada. Faltava algo naquela terra. Quando Deus diz, e sararei a sua terra, Ele está dizendo isso. Se falta alguma coisa na sua casa, se falta alguma coisa no seu cônjuge, se falta alguma coisa nos seus filhos, Deus está prometendo hoje, eu sararei a sua terra. Orar. Converter os maus caminhos. Aleluias. Buscar a Ele. E buscar o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. Se meu povo chama pelo meu nome, me buscar e se humilhar e orar. De certa forma, a gente vir numa igreja é uma humilhação, porque esses outros ficam sabendo. E agora você é crente? Ainda mais para os jovens. E eu fico feliz que a nossa igreja tem muitos jovens. Amém? Eu fico feliz que quinta-feira passada e sexta-feira o Senhor disse que a nossa igreja é uma igreja de milhares de pessoas. Ou as nossas 3 igrejas. Amém? Que nós ainda não vemos. Nós olhamos para lá e não vemos. Mas a casa de Deus existe há quase 2 meses. Mas há quase 1 ano eu já pregava na casa de Deus. Eu já me via pregando. Eu não sabia quem estaria nos bancos. Deus não tinha me mostrado isso. Mas já existia o projeto Casa de Deus. Por quê? Porque eu vivo no reino de Deus. Um reino que o Pai mostra projetos. E depois Ele é poderoso para executá-los. Você tem projetos para a sua vida pessoal? Olha que projetos lindos para um homem. Um homem. Não um jovem. Um homem. Ter um bom emprego. Uma boa casa. E uma esposa da parte de Deus. E com ela ter filhos, ter uma descendência. Um excelente projeto. Para um jovem,
Antes de tudo isso, cursar uma faculdade. Pastor, não tenho habilidade, minha mente não ajuda. Reino de Adão. O reino de Deus diz que o Espírito Santo vos lembrará tudo que vocês virem e ouviram. No reino de Deus, o Pai promete que o Espírito Santo vai nos ajudar até nas provas. Amém? Se o Senhor diz que Ele vai sarar a terra, se a gente fizer aquilo, e o mais importante nós devemos fazer, ou que devemos fazer continuamente, é orar. Eu pergunto para você, o que é mais fácil? Você lutar contra uma humanidade decaída, ou você dobrar seus joelhos e orar, pedindo a Deus que Deus mude a situação? O orar é o caminho mais fácil. E como eu disse domingo passado, temos deixado por último. E às vezes nem por último, desistimos sem orar. Coloque a oração como um ponto principal na sua vida, como uma decisão para você. Eu vou primeiro orar e depois eu vou agir. Oração, orar e ação. Primeiro orando, primeiro buscando o reino de Deus. Quando oramos, as coisas mudam. Agora, meus ouvidos estão atentos à oração feita neste lugar. Feitas aonde? Neste lugar. Feita aonde? Neste lugar. Você poderia me dizer, não, pastor, a oração na igreja, essa aí é lá do Antigo Testamento. Os apóstolos, no Novo Testamento, Jesus já tinha subido. Eles iam no templo orar. Precisamos orar no templo, mas também precisamos orar de casa em casa. Alguns dizem, não precisa orar na igreja, oro em casa. Reino de Adão. Reino de Adão contrariando as coisas de Deus. Distorcendo as coisas de Deus. Reino de Deus, vou orar na casa de meu pai. A casa que ele escolheu para estar lá. Amém? Você consegue entender quando eu digo a casa de meu pai? A casa de seu pai? Você consegue ver Deus como pai? Eu nunca tive um pai terreno. Então antes de eu me converter era difícil eu ver Deus como pai. Mas depois que eu me converti, desatou o sobrenatural. E eu entendi que Deus era meu pai. E ainda que eu não o reconhecia como filho, e eu não era filho, porque eu não reconhecia Jesus Cristo como meu Senhor, a misericórdia dele estava lá, a mão dele estava lá protegendo a minha vida, me dando sinais que ele estava lá presente. Eu imagino se eu perguntar para cada um de vocês, vocês vão me dizer, pastor, eu também tenho sinais, eu tenho lembranças de Deus agindo, só podia ter sido Deus naquela situação. Amém? Mas eu quero orar por você agora, amém? Você pode ficar em pé?